A Mongólia é um paraíso para quem ama a natureza e a liberdade. Com o dobro do tamanho do Texas, é uma das últimas nações nômades remanescentes na Terra. Os pastores mongóis vivem em tendas portáteis de feltro chamadas gers, com um rebanho médio de cerca de 300 animais. Com mais de 65% do país coberto por pastagens vastas e serenas, a Mongólia alberga uma população surpreendente de quase 70 milhões de cabeças de gado, predominantemente ovinos, caprinos e bovinos. Os nômadas mongóis migram sazonalmente, baseando-se em sinais naturais, como os movimentos instintivos dos cisnes e as mudanças nas montanhas, para sustentar a sua subsistência. Estes agricultores estão a colher feno num campo a 300 quilômetros da capital da Mongólia, Ulaanbaatar. Este feno não cresce naturalmente, mas foi cultivado para fornecer alimento ao gado durante o inverno, que dura cerca de 4 meses. A maioria das pessoas mudar-se-á para altitudes mais baixas para evitar o frio, que se está a tornar cada vez mais rigoroso devido às alterações climáticas. O gado da Mongólia evoluiu para ter pelo grosso e peles com pequenas corcundas, bem como chifres longos e finos para suportar temperaturas tão baixas quanto 50 Classy ou mesmo secas em algumas áreas. Mas a cada poucos anos, mais de 7 milhões de cabeças de gado morrem tragicamente devido ao devastador fenômeno natural de nevascas, acompanhadas de secas conhecidas como dzud na Mongólia. Espalhados por todo o país, mais de 1/3 da população da Mongólia vive como pastores nômades, da mesma forma que seus ancestrais viveram desde 3000 AC. Quando você vive na natureza, você tem que viver de acordo com as regras da natureza. À medida que a neve derrete gradualmente e os primeiros sinais da primavera começam a surgir, os nômades mongóis embarcam em sua próxima migração em abril nas costas de cavalos e camelos. Eles fazem um check-up em cada gado para garantir que estão recuperando a saúde bem depois do inverno nevado. Os filhotes também recebem cuidados especiais e são desmamados. Muitas vezes é quando os mongóis realizam uma pequena cerimônia para mostrar gratidão aos ancestrais por ajudá-los a sobreviver ao inverno rigoroso. No verão, a grama cresce mais abundantemente, mas os pastores mongóis ainda movimentam muito as vacas para dar tempo ao pasto para crescer novamente e evitar a infestação de vermes para o gado. Eles não podem pastar no mesmo pasto por 2 anos consecutivos. A vaca Ujunkin é uma vaca leiteira popular criada pelos mongóis. Pode produzir de 500 a 600 litros de leite durante o período de lactação de 5 meses. É no interior desta iurta que vivem as famílias nômadas e que a partir do seu gado produzem diversos produtos, como leite fermentado e carne seca. O gado fica perto do ger à noite e sai do ger pela manhã para pastar livremente. Eles vagam livremente e os vaqueiros verificam sua localização e números a cada poucos dias. Embora os moradores urbanos possam sentir a necessidade de se protegerem de outros humanos, esses mongóis nômades enfrentam um tipo diferente de perigo, o astuto lobo cinzento e o esquivo leopardo das neves. E ajudando nessa tarefa por gerações e durante todo o ano estão os cães guardiões do gado Bankar da Mongólia. O verão na Mongólia também é um momento de celebração, pois marca o festival anual Naadam, que mostra as proezas da nação através de passeios a cavalo, tiro com arco e luta livre. Todas essas são habilidades importantes para pastores nômades, que precisam caçar os predadores para o bem do rebanho e para seu próprio bem. O início do outono ou o final do verão é quando os mongóis estão mais ocupados porque precisam se mudar para as pastagens de outono, preparar roupas quentes e carne seca para o inverno que se aproxima. Eles tomam a difícil decisão de abater os animais com idade avançada e problemas de saúde, porque é menos provável que estes consigam sobreviver ao inverno. Os animais restantes são jogados em um banho desinfetante ou utilizando outros métodos para curar parasitas. Depois são engordados em preparação para o inverno, por isso também são alimentados com outros alimentos além da erva fresca dos campos. Adeus às terras nômadas da Mongólia, iremos a 6.000 pés de altura,
rumo às regiões montanhosas da Europa como os Alpes e os Pirineus para ver como milhões de animais são criados aqui nas pastagens verdes e frescas. Em Itália, a migração foi regulamentada num ritual que ocorre 2 vezes por ano, com os agricultores seguindo consistentemente o mesmo caminho e chegando à mesma região em todas as estações. Estas rotas de migração eram tão bem estabelecidas e amplamente utilizadas que até adquiriram nomes próprios, conhecidos como trattori em italiano. E esta tradição de migração chama-se transumância. Em preparação para o inverno, os pastores iniciavam a sua migração nestas rotas no final do outono. A viagem poderia durar vários dias, talvez até semanas. No entanto, os destinos finais permaneceram notavelmente consistentes ao longo das gerações. Por exemplo, um pastor que partia de uma cidade no centro de Itália chamada L'Aquila dirigia-se invariavelmente em direção a Foggia, no sul do país, com algumas paragens ao longo do caminho. Embora a transumância italiana se concentrasse predominantemente na migração sazonal de ovinos, não era incomum também para bovinos ou caprinos. Os pastores transumantes têm seus próprios lugares aconchegantes para ficar, tanto perto das pastagens de verão quanto de inverno, para que possam estar sempre ali com seus rebanhos. Antes de iniciar a migração, os agricultores usarão um sino em alguns animais selecionados para facilitar a gestão na estrada. Na França, os pastores transportavam os seus rebanhos para pastagens nas montanhas todos os verões. Isto permitiu que as ovelhas pastassem em erva fresca e evitou o sobrepastoreio numa área. Depois, os pastores traziam as ovelhas de volta às terras mais baixas para passar o inverno. O maior rebanho de ovelhas registrado na França, que migra sazonalmente, foi de 7.400. De acordo com o último relatório, todos os anos, cerca de 6,3 milhões de cabeças de gado, incluindo ovinos, bovinos e caprinos, migram de um lugar para outro aqui. Agora, vamos para uma fazenda na América. Aqui, entre árvores imponentes e folhagens verdejantes, os agricultores cuidam do seu gado num ambiente florestal sereno. Quando as árvores desabrocham, elas proporcionam sombra suave, mantendo a área fresca para o gado que pasta. Isso também ajuda a proteger a grama de receber muita ou pouca luz solar. No leste dos Estados Unidos, as gramíneas da estação fria são comumente usadas porque prosperam em condições parcialmente sombreadas. Criar gado desta forma também fornece fertilizante gratuito para o solo e controla as ervas daninhas naturalmente. Este modelo de agricultura simbiótica é denominado silvopasto. A cada 2 a 5 anos, é feita uma queima de controle para melhorar a qualidade da forragem e reduzir a carga parasitária. Estima-se que 1,36 bilhão de acres de terra em todo o mundo sejam atualmente dedicados a práticas silvipastores. Os agricultores também implementam práticas de pastoreio rotativo, movimentando o gado entre várias pastagens para fins semelhantes. Aproximadamente 100 a 600 árvores de crescimento rápido são normalmente plantadas por hectare nestes sistemas silvipastores. As vacas podem ficar na sombra quando quiserem, beber água quando quiserem e pastar quando quiserem. O agricultor não precisa gastar muito em um celeiro, porque as vacas usam a floresta como abrigo natural para evitar o vento e a neve no inverno e o calor do sol no verão. Estima-se que a silvopastagem seja praticada atualmente em 550 milhões de hectares no Eastern Iowa. A dieta diversificada, que inclui uma variedade de gramíneas, ervas e folhas de árvores, contribui para um perfil de sabor mais rico e maior marmoreio. A taxa de crescimento mais lenta comumente associada aos sistemas silvipastores permite um melhor desenvolvimento das fibras musculares, resultando em carne mais macia. A carne bovina é um alimento nutritivo e muito apreciado. A procura está a aumentar a nível mundial, levando a uma pressão de produção sobre os produtores de carne bovina. Assista ao vídeo de hoje para ver como os agricultores processam milhões de toneladas de carne bovina todos os anos.
O Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne bovina, respondendo por 23% do total das exportações globais. Ao mesmo tempo, o Brasil possui um dos maiores e mais sustentáveis rebanhos bovinos do mundo. Estima-se que o rebanho bovino de corte do país seja de 213,6 milhões de cabeças. O desenvolvimento da indústria da pecuária de corte cria muitas oportunidades econômicas para os agricultores. Com seu vasto território, clima favorável e forte cultura pecuária, o Brasil está preparado para conquistar uma fatia crescente do mercado global. Além de ser um dos principais países desenvolvidos do mundo, como os Sudeste-Ásia, a pecuária de corte brasileira também se beneficiou enormemente dos avanços tecnológicos nas últimas décadas. Trata-se da gestão e diversificação das pastagens, bem como da criação de gado e da seleção genética. O gado de corte desfruta de boa nutrição graças à abundância de pastagens abertas. Diferentes raças de gado de corte foram cuidadosamente selecionadas e criadas para prosperar nas condições tropicais locais. O gado de corte no Brasil normalmente pasta ao ar livre durante todo o ano até alguns meses antes do abate. E quase 90% de toda a carne bovina brasileira é alimentada com pasto. Porque a carne bovina alimentada com capim é benéfica para a saúde ruminal e é mais barata que os grãos. O acesso às pastagens durante todo o ano também respeita o seu comportamento natural e promove ativamente a saúde e o bem-estar do gado de corte. O gado de corte de alta qualidade e livre de hormônios do Brasil é exportado para 154 países em todo o mundo. Os principais candidatos à liderança desse esforço são os maiores frigoríficos do Brasil. É responsável por cerca de 35% da produção de carne bovina do país e cerca de 85% das exportações de carne bovina. Para alguns países, uma crescente indústria pecuária de corte é uma coisa boa, mas não é assim no Brasil. É verdade que as pastagens para gado de corte e outros animais estão devorando os ecossistemas naturais a um ritmo cada vez maior. Isto causa sérios danos à biodiversidade e ao clima. Além disso, o desmatamento para obter mais pastagens para o gado é uma das principais causas dos incêndios florestais na Amazônia. O Brasil segue os EUA, com 10,35 milhões de toneladas de carne bovina produzidas em 2023. Apesar de ter o maior rebanho comercial de carne bovina do mundo, o Brasil fica atrás dos EUA e de outros países na produtividade da pecuária. As operações de baixa tecnologia investem pouco na terra, resultando em pastagens que podem perder a sua capacidade de fornecer alimento aos animais após apenas 3 ou 4 anos. O próximo na lista é a Austrália, com 1,88 milhão de toneladas de carne bovina produzida em 2023. O país possui um rebanho de cerca de 24 milhões de vacas, o que é uma base sólida para a produção de carne bovina. Grandes áreas de pastagens naturais e sistemas de criação avançados garantem uma produção de carne bovina de alta qualidade. A Austrália produz 4% da produção global de carne bovina e é responsável por cerca de 16% do comércio mundial. Os principais mercados para este produto são geralmente a China, o Japão, os Estados Unidos, a Coreia e a Indonésia. Agora chegamos a Queensland, que representa 46% da população total de gado da Austrália. Graças aos avanços na tecnologia da informação e comunicação, os pecuaristas de Queensland ainda garantem competitividade com as empresas. A indústria de carne vermelha de Queensland dá uma contribuição importante para a economia local da Austrália. Em todo o subcomitê, existem mais de 50 matadouros e 200 empresas de processamento de carne credenciadas e quase 1.000 açougues varejistas. Ao final da época de criação, o gado de corte é abatido pela fazenda, e cada pedaço de carne é cortado seguindo os procedimentos mais seguros. A carne bovina é processada após inspeção e filtrada após o corte.
O produto é então cuidadosamente embalado e congelado a 30 graus Celsius negativos, pronto para ser levado aos consumidores. A indústria de processamento de carne da Austrália é líder mundial no processamento de carne bovina, com cerca de 300 frigoríficos, 34,6 mil trabalhadores. As fábricas de embalagens utilizam as mais recentes tecnologias para melhorar continuamente a eficiência da produção. Uma vaca de corte pode produzir mais de 1.500 porções diárias recomendadas de carne bovina. Cortes inteiros de carne bovina são resfriados e selados a vácuo, embalados para manter o frescor e a qualidade e garantir maior vida útil. O rigoroso controle de temperatura é mantido durante todo o processo de entrega, ajudando a inibir o crescimento bacteriano e proporcionando à carne bovina australiana uma vida útil de até 120 dias, sob condições ideais de armazenamento. Em seguida, iremos para a Argentina, a terra do vinho e da carne bovina. Em mais de 290 mil milhas quadradas de pastagens exuberantes na América do Sul, milhões de bovinos de corte argentinos pastam. A pecuária de corte impulsionou o país para os mercados internacionais como um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Com flora e fauna diversificadas e temperaturas que raramente atingem extremos, os pampas são pastagens ideais durante todo o ano para o valioso gado argentino. Grande parte da carne aqui é alimentada com capim, uma dieta rica em nutrientes que minimiza a necessidade de antibióticos. Neste país, a carne bovina é um símbolo de orgulho nacional, pois une as pessoas. Este é o segundo maior consumidor mundial de carne bovina, com um consumo médio anual de 120 libras por pessoa. E, embora a maior parte da carne bovina seja consumida internamente, o país ainda é o quinto maior exportador mundial, avaliado em 3 mil milhões de dólares. Um grande motivo pelo qual a carne bovina argentina é tão deliciosa é porque ela é produzida por pequenos agricultores que criam gado em fazendas familiares. O gado de corte é alimentado com pasto por até 18 meses ou até estar pronto para o abate. O gado de corte está pronto para venda quando atinge um peso de cerca de 950 mil libras. Na fábrica, o gado de corte é processado em diversos tipos de carne bovina, como costela ou lombo. O sabor único da carne bovina argentina vem do músculo, não da gordura. É também a carne bovina importada mais conceituada do mundo, perdendo apenas para a Wagyu no Japão, mas tem um preço mais acessível. Em meio às florestas e pastagens da Rússia Ocidental, os agricultores produzem toneladas de carne bovina de alta qualidade. A Rússia ocupa a 10ª posição entre os principais países produtores de carne bovina do mundo, com uma produção de 1,62 milhão de toneladas em 2023. A Rússia possui um rebanho de gado de corte que fornece uma base sólida para a fábrica, com cerca de 18 milhões de crianças. A Rússia investe pesadamente em tecnologia e infraestrutura para a produção de carne bovina, o que significa que a produção deverá continuar a aumentar nos próximos anos. Em comparação com o Sekunda-Issyk ou outros países, a produção de carne bovina na Rússia é amplamente baseada na pecuária leiteira combinada com raças de corte. Claro, não é tão eficaz quanto a criação de raça pura. Portanto, a indústria de produção de carne bovina neste país está gradualmente mudando para a criação inteiramente de gado de corte. Atualmente, o gado de corte é criado em 66 regiões da Federação Russa. O maior número de bovinos de corte está concentrado no sul do Distrito Federal, respondendo por 35% do total de bovinos de corte do país. A aplicação de tecnologias voltadas à pecuária intensiva e à engorda contribui para promover o crescimento da produção de carne bovina. Quando o gado de corte chega à planta de produção, primeiro é levado para a área de abate. Esta sala marca que o gado se tornará carne fresca. Depois vem a área de processamento. Na linha de processamento,
Cada trabalhador é responsável por cortar a carne bovina em pequenos cubos para facilitar o empacotamento e conservação.